Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma proposta polêmica de um objetivista, que é o nosso caríssimo colunista Roberto Rachevski, acerca do financiamento do Poder Judiciário. Por que o financiamento do Poder Judiciário deveria ser voluntário? Para o Roberto Rachevski, quem quer a proteção da justiça do Estado, a justiça estatal, deve pagar diretamente por esta proteção, seja através de taxas incidentes sobre os contratos que virão a ser protegidos por essa justiça, que é uma das funções precípuas da justiça, de acordo com o próprio pensamento liberal clássico, seria garantir a solidez dos contratos, das relações formalizadas entre os indivíduos, como um seguro, seja pelo pagamento de custas judiciais, como já ocorre hoje. O autor sugere também que o sistema da demarquia de Hayek, em que o poder legislativo propriamente dito é formado por pessoas escolhidas por um prazo de 15 anos que não podem se envolver em qualquer tipo de atividade político-partidária, nem antes nem depois do exercício dessas atividades, é separado do poder do Congresso propriamente dito, que seria uma extensão do Executivo fiscalizando e discutindo questões imediatas, questões cotidianas da atividade do governo. E, na verdade, o pensamento do financiamento voluntário das atividades do Estado não se aplica apenas ao judiciário, é um pensamento que a filosofia objetivista, a teoria de Estado da filósofa russo-americana Ayn Rand, sustenta para qualquer atividade do Estado. O Estado não pode, para ela, ser efetivamente financiado por impostos, como prega a teoria clássica do próprio liberalismo clássico, mas por meio de contribuições efetivamente, como diz o nome, voluntárias. De um defensor do financiamento voluntário a um defensor de uma outra visão polêmica no sentido relativamente oposto, nós vamos para um texto da página Liberalismo Brazuca, a lição de Maquiavel e o lockdown. Bem, como nós gostamos sempre de frisar, o Instituto Liberal é aberto a visões diferentes sobre o mesmo assunto, porque as escolas do liberalismo têm percepções distintas e o IL sempre abrigou essas percepções distintas e aqui não é diferente. O Instituto já publicou diversos textos criticando duramente as medidas de restrições impostas pelos governantes por ocasião do combate à pandemia do coronavírus. Esta semana tivemos mais um texto sobre isso, inclusive, com críticas ao fechamento das atividades por 14 dias no estado do Espírito Santo. E aqui nós temos um texto que defende medidas duras de restrição a deslocamento por um tempo específico, com uma duração restrita a uma situação emergencial. O texto se vale da teoria de Nicolau Maquiavel, que é defendido no artigo como um pensador que não é maquiavélico, como se brinca em torno do próprio nome dele, mas um pensador realista que se baseou na República Fiorentina, na qual ele atuou e aqui serviu. Nós tivemos artigos no IL, por exemplo, da professora Catarina Rocha Monte, dizendo indo na direção um pouco contrária à interpretação que o autor faz da obra de Maquiavel. De toda sorte, o objetivo do texto em mencionar Maquiavel foi citar a sua máxima de que é melhor fazer o mal quando o mal é necessário, o mal todo de uma vez, e não em parcelas. Na visão do autor da página Liberalismo Brazuca, e ele naturalmente ecoa o pensamento, ou pelo menos deduz ilações do pensamento de alguns autores liberais, como Hayek e Stuart Mill. No caso de Hayek, a sua defesa de que o Estado pode suplantar as forças vitais da sociedade na sua dinâmica normal, na ordem espontânea de que ele tanto falava, em certas situações excepcionais, tais como guerras ou desastres naturais, e aqui se incluiria o combate a epidemias ou pandemias poderosas, intensas, que ameaçam todo o esquema sanitário. Ele considera, o autor, que era admissível e até defensável e até positivo que se fizesse um lockdown imediato no começo do problema, sério, isolando mesmo a atividade social e econômica, para que depois não ficássemos sujeitos a restrições a conta-gotas. É uma percepção
discutível e os nossos autores no IEL divergem sobre isso, mas nós estamos aqui para a promoção do debate. E existe amparo literário no pensamento liberal na história do pensamento liberal, para sustentar exceções como essa. Então está aí o posicionamento da liberalismo brazuca, também é um posicionamento bastante polêmico no meio liberal. A terceira publicação, o nosso IEL Flash de hoje, não tem polêmica entre os liberais. É também da liberalismo brazuca. Novas tecnologias significam realmente mais desemprego? Nenhum liberal irá concordar em que o avanço da tecnologia deva ser freado porque determinadas profissões desaparecem. É o conceito de destruição criativa do economista Joseph Schumpeter, que o texto cita, e aí se coloca que profissões também como engenheiro de computação, gerente de mídias sociais, especialistas em marketing digital também surgiram enquanto as outras desapareceram. Muitos dos leitores, ele convida os leitores a pensarem sobre isso, muitos dos leitores do material, do artigo do IEL, podem trabalhar em áreas que sequer existiam 100 anos atrás. Não é isso que ele coloca no seu texto. Também entre liberais é ou deve ser unânime a aprovação do exercício da crítica. Sobre isso vem um artigo do Roberto Rachevsky, Como Debater com um Dogmático. A crítica é uma atividade própria da racionalidade e do individualismo ocidental moderno, reconhecendo que o indivíduo tem a prerrogativa de analisar racionalmente aquilo que lhe chega, criticar, decupar, contextualizar, discernir, e nada mais liberal do que sustentar esta liberdade e esta importância. Para o Rachevsky, os dogmáticos, aqueles que não querem aceitar a crítica, que estão fechados nos seus próprios sistemas, devem ser expostos nas suas contradições, já que não estão realmente dispostos a mudar as suas disposições racionalmente. Não adiantaria, portanto, tentar convencê-los racionalmente da necessidade de mudança. Agora, uma crítica, já que nós estamos defendendo o exercício da crítica, com dados e exemplos no Brasil e no exterior aos favorecimentos que o Estado oferece, aos privilégios de castas encasteladas no Estado, em especial um Estado patrimonialista como o nosso, corporativista como o nosso. É o artigo Uma Mão Lava a Outra Sempre, do Edil Guimarães. Edil Guimarães, que é do Instituto de Formação de Líderes Brasil. Então a gente saúda os nossos companheiros do IFL e dos IFLs pelo Brasil afora, que estão aí somando esforços ao Instituto Liberal. E este é um artigo da Lavra do IFL Brasil, de um dos diretores do IFL Brasil. Nós criamos inúmeras instituições em que os legisladores criam as regras a que eles próprios vão estar submetidos. É assim, por exemplo, nas universidades públicas, diz o Edil Guimarães, com seus conselhos universitários. É assim no parlamento, é assim também no poder judiciário. Apesar de desentendimentos que acontecem circunstancialmente, todos compreendem que a perda de poder de um, cedo ou tarde, resultará na perda de poder de todos. Por esse motivo, uma mão lava a outra, e isso seria uma das razões pelas quais a Lava Jato, a Operação Lava Jato, que fazia tanto sucesso, está diante dos nossos olhos, falindo no seu papel de combate à corrupção. Ainda nas críticas, no artigo do Ramon Paganini, Microempreendedor que se exploda, é um breve apanhado da burocracia que pesa sobre o trabalho, sobre o labor difícil, sacrificante do microempreendedor no Brasil, daquele que tenta tocar o seu próprio pequeno negócio e enfrenta uma série de dificuldades rotineiras, necessidade de fornecer documentações, alvará, uma série de dados e de documentos para estar em dia com receita, para estar alinhado ao que o Estado demanda dos indivíduos quando eles vão empreender, quando eles vão tentar ganhar o seu próprio sustento, gerar riqueza para a sociedade, para os seus funcionários, para os seus clientes, gerar valor para os seus clientes. O Estado vai lá e atravanca o desenvolvimento espontâneo dessa atividade tão nobre. E agora, depois dessas críticas todas, voltemos à teoria, com mais um texto também da página Liberalismo Brazuca. Liberalismo Brazuca emplacou 3 artigos no IEL Flash da semana. Nós temos o artigo Entenda as diferenças entre a escola austríaca e a escola de Chicago de economia.
Um artigo é basicamente uma distinção didática entre essas duas grandes escolas econômicas liberais, conhecidas pela sustentação do liberalismo, traçando também um histórico das relações entre os economistas dessas duas escolas. A escola de Chicago basicamente aceitando de forma mais intensa o cânone neoclássico da economia, da própria macroeconomia, apostando mais em dados, enquanto a escola austríaca aposta mais na praxeologia, no individualismo metodológico. No entanto, ele também aponta no artigo as aproximações entre Hayek, que era um ícone da escola austríaca de economia, e os economistas de Chicago, como Milton Friedman. Apesar de o Hayek defender a desestatização do dinheiro e a extinção do Banco Central, enquanto os chicaguistas defendem ardorosamente a necessidade de uma política monetária tocada pelo Banco Central como algo valioso, mesmo que esse banco seja autônomo, como também na escola de Chicago se defende. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal entre opiniões diferentes. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.